de hoje é que algumas marcas têm feito lançamentos praticamente inúteis. Mesmo sem quase nada para inovar, fazendo uma pequena alteração no desempenho ou mudando a estética do produto, eles continuam fazendo lançamentos anuais e às vezes até mais de um. Marcas como Apple, por exemplo, que por serem referência no mercado se sentem cada vez mais confortáveis em fazer seus utilizadores de trouxas. Mas isso não é um problema unicamente da Apple. Na verdade, isso vai se estendendo para todo o mercado, onde a cada ano vão se lançando produtos cada vez mais caros e com pouca entrega. Inclusive, a ideia deste vídeo surgiu depois de assistir o Gamer Edu falando sobre o PS5 Pro. Basicamente, a Sony fez pequenas alterações no gráfico, dando um pouco mais de fluidez, mas que não mudam praticamente nada se você não tiver o objetivo de admirar atentamente os cenários enquanto joga, ou tiver um jogo muito específico que você queira jogar com o máximo de desempenho, como é o caso do Edu. Em contrapartida, na sua nova versão, você tem que comprar itens à parte. Isso soa tão familiar, não concordam? Ver aquilo me deixou pensativa, porque eu comecei a percorrer todo o cenário comercial, comparando sua evolução ao longo da história. Parece que quanto mais o tempo passa, mais coisas temos, porém com muito menos entrega. É senso comum que as coisas de antigamente não só pareciam como duravam mais. Os móveis, as roupas, os utensílios do dia a dia, se comparado aos de hoje, eles dão uma surra. Muitas vezes isso é até proposital. Fazer um produto mais quebrável para, de certa forma, obrigar o consumidor a voltar a comprar, lançar um produto sem determinadas coisas para venderem itens à parte, ou mais pra frente lançarem um novo produto como se fosse uma evolução ou uma solução do atual problema. Na verdade, as empresas usam esse tipo de estratégia em suas vendas, principalmente as empresas de tecnologia, porque a inovação de soft e hardware, além de demoradas, são caras e arriscadas. Então, as empresas se aproveitam da ideia de vender pequenas alterações como se fosse uma grande inovação, reduzindo os custos de produção e aumentando o lucro por vendas. Isso faz com que a marca fique sempre na mira do público, criando um desejo psicológico, porque cada novo lançamento faz que o consumidor se sinta desatualizado, gerando a necessidade de comprar o mais atual. É por isso que sempre temos a sensação de estar evoluindo em pouco tempo, e é o que explica mais ou menos o funcionamento do mercado. Foi graças à Revolução Industrial que as pessoas puderam ter melhores condições de vida. A evolução da produção trouxe progresso para o ramo tecnológico e foi se espalhando para todas as demais áreas. É por conta dela que a classe trabalhadora agora pode ter acesso a coisas que antes só os ricos tinham. Porque com a industrialização a produção aumentou, e aquilo que existe em grandes quantidades se torna desvalorizado. Se algo é produzido em massa dentro de um curto período de tempo, não é difícil de concluir que também seja de um material comum ou algo com menos qualidade. Portanto, mais um motivo para ser de baixo orçamento. Foi assim que a classe operária começou a ter coisas com menos qualidade do que se espera. Em países bem desenvolvidos, uma pessoa pobre pode se vestir bem, comer bem e até luxar um pouquinho com viagens ou coisas um pouco mais caras se for uma pessoa que sabe gerir suas economias. Para conseguirmos distinguir uma pessoa pobre de uma rica nesses lugares, é preciso uma discrepância um pouco mais evidente no poder aquisitivo, como um andar no Fiat 500 e o outro no Bugatti Bolide. Antigamente, uma das maneiras mais fáceis de distinguir a classe social de alguém era a maneira como ela se vestia e se apresentava para os outros. Mas hoje não é tão simples encontrar uma pessoa rica em meio a outras, porque uma pessoa pobre consegue se vestir tão bem quanto uma rica e vice-versa. Lojas como Shein facilitaram esse processo. É interessante pensarmos nisso porque quando se fala em qualidade de vida, se leva mais em consideração a quantidade de coisas que uma pessoa tem acesso, mas pouco se considera a qualidade dessas coisas. Eu posso estar rodeado de opções de comida, mas serem comidas advindas do lixo do restaurante mais próximo. Posso ter acesso à saúde, mas correr o risco de não ser atendido ou ficar em uma maca nos corredores de um hospital. Posso ter educação, mas permanecer ignorante pelos métodos questionáveis do instituto em questão. A qualidade de vida, de fato, é não estar privado de coisas, mas também é ter acesso a coisas que têm alguma qualidade. Por isso, a qualidade de vida também não é não ser privado de nada, porque a qualidade costuma pedir tempo, e esse tempo pode significar um período de escassez. Mas calma, isso não significa que você tenha que estar escasso de coisas básicas até que algo melhor apareça. É apenas uma maneira grossa de explicar que coisas boas costumam mais tempo para serem feitas. Todos sabemos que uma comida biológica é mais saudável do que uma industrializada, mas existem determinados alimentos que só dão em algumas alturas do ano. Só que para suprir a necessidade global, muitas são feitas ou modificadas artificialmente para podermos consumir, mesmo em épocas que não lhes são próprias. Nem sempre a baixa qualidade é ruim, mas a baixa qualidade só é preferível por necessidade. No começo, os produtos tinham alguma qualidade porque eles eram feitos para durar e serem úteis o máximo possível. Até aquele momento, as pessoas não visavam comprar por ser atual ou por status, elas compravam pelas suas funções para facilitar a vida no dia a dia. O problema começa a surgir mesmo com a TV, porque ela deu espaço para empresas fazerem publicidade de seus produtos com muito mais liberdade do que a rádio. Antes, as pessoas apenas ouviam falar dos produtos ou liam jornais
jornais, agora podiam ver pessoas famosas que elas admiravam consumindo esses produtos. A situação piorou ainda mais com a invenção do celular. É essa coisa de ver e querer ter que nos levam ao consumismo, ao materialismo ou ao minimalismo. O consumismo nada mais é do que a ideia de comprar tudo e mais um pouco em vista de satisfação imediata. É quase um comportamento compulsivo, uma necessidade de comprar para mostrar para outros. Nem podemos dizer que é uma necessidade de ter, porque o consumismo nem sempre busca manter aquilo que compra. Ele só quer comprar, desperdiçando com seus excessos ou com coisas inúteis e temporais. Já a questão de manter aquilo que tem vem do materialismo, que coloca o significado da sua vida nos bens materiais. É por isso que muitos consumistas se tornam materialistas, mas nem todo materialista é consumista, porque o materialista coloca o sentido da sua vida em objetos que ele dá importância e no acúmulo de riqueza em busca de estabilidade. Além disso, ele valoriza o que compra, não descartando facilmente o que tem. De um modo figurado, o consumista seria aquela pessoa que está o tempo todo comprando por hype, enquanto o materialista seria aquele coach que é obcecado em ter sucesso financeiro. Atualmente, o ser humano normal tende a andar entre esses dois caminhos, vezes no consumismo por moda, vezes no materialismo por uma necessidade de segurança e busca por significado. Mas bens materiais são muito difíceis de conseguir, e ter a possibilidade de comprar o tempo todo esvazia a vontade de viver. Então surgem dois grupos de pessoas: as que não podem comprar e apostam em um estilo de vida simples, e outras que, por experiência, acabam buscando o sentido de vida nos detalhes. E assim nasce o minimalismo. O minimalismo busca o útil, e por isso opta por aquilo que é simples, porém mais efetivo. Uma casa vazia, apenas com coisas necessárias, cores neutras só que versáteis, valorizam a estética mais limpa. O minimalismo se popularizou tanto que tem alterado a moda, as marcas, a arquitetura, e há inúmeras explicações para isso. O primeiro é econômico, tanto de dinheiro quanto de espaço. Minimalistas optam por uma casa mais vazia, que seja preenchida só com aquilo que vai utilizar. Esse estilo é comum em designs mais tecnológicos ou versáteis, como aqueles que têm mais de uma função. Parte disso é porque hoje tá quase impossível comprar uma casa, por exemplo. Soma isso à fotocidade, que leva as pessoas a irem morar em grandes metrópoles em busca de trabalho. E aí temos inúmeras pessoas em casas minúsculas, o que aumenta a chance de adotar esse estilo mais limpo e versátil. Isso se explica não só pela incapacidade de comprar algum produto, como determinados designs serem adotados para poupar o custo da mão de obra. O exemplo perfeito é a arquitetura, que antes era cheia de adornos e detalhes, e hoje se tornou uma coisa vazia e sem vida. O minimalismo gosta da ideia de ter pouco, porém com alta qualidade, então ele merece seu devido crédito. O problema é que ele se tornou um hobby, e o que era para ser simples se tornou luxo após ter sido adotado por inúmeros artistas hollywoodianos. Design simples, mas que custam um rim. O minimalismo atualmente é sinônimo de status, e é ele quem financia a ideia de não tenha nada e seja feliz. Uma vertente política, eu diria, que também fomenta a causa ecológica. O problema é que o minimalismo sempre foi uma ideia para ricos e não para pobres. O minimalismo é um estilo de vida, e estilo se escolhe, não se aceita. Falar para uma pessoa rica priorizar o útil tem sentido, pois uma pessoa rica é tentada a viver uma vida de excessos. Agora, falar para uma pessoa pobre priorizar o útil chega a ser um insulto. É por isso que, embora o consumismo ou materialismo seja uma burrice por fazer uma pessoa de bom grado se tornar um gado do mercado gastando com coisas inúteis, eu acho o minimalismo uma ideia ridícula, porque ou ele é status ou é estratégia para manter as pessoas pobres na miséria como se fosse uma ótima opção. Eu diria que o minimalismo desumaniza as pessoas. A estética sem vida e a supervalorização da utilidade não é uma característica humana. Os seres humanos são criaturas sensíveis e muito mais complexas para se contentarem apenas com o útil. Ao contrário das máquinas que buscam soluções, nós buscamos sentido. O maximalismo, por exemplo, é muito mais humano. Cores por todo lado, objetos com valor sentimental e personalidade. Mesmo que o minimalismo para algumas pessoas tenha um padrão estético muito mais bonito e elegante. Mas aí é uma questão de estética e não de priorizar o útil. É uma questão de gosto pessoal e não de filosofia de vida. A verdade é que a maioria das pessoas não buscam por quantidade numérica. Elas buscam quantidade interior, de maneira consciente ou inconsciente. Elas tentam se preencher com coisas boas, e por isso caem no tudo ou no nada. Bens materiais são necessários para vivermos com alguma facilidade, e alguns desses bens podem ter significados, mostrando uma parte fragmentada da nossa história. Mas também é verdade que não é bom ter à nossa disposição todos os bens que queremos, para não corrermos o risco de achar a vida muito fácil e buscar maneiras monstruosas de se preencher. Então vivemos nessa incógnita. É como Schopenhauer uma vez falou: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir.